Neste momento, convido o pastor Zé Alveste para nos dar uma palavra. Que Deus continue abençoando Campo do Paraná City. Que Deus continue abençoando o pastor Zé Alveste, dando para ele muita força. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Uma alegria muito grande estar aqui nesta manhã para encontrar primeiro, aquele encontro com Deus, juntamente com os obreiros, e encontrar todos os companheiros que estamos na luta para a causa do Mestre. Deus abençoe. E esse encontro é muito importante também para a igreja, Nós estamos aí na primeira reunião deste ano e é muito bom estar juntos, Quero saudar a mesa diretiva, parabenizar e desejar um sucesso muito grande nesse ano no nosso campo. Glória a Deus. Convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Êxodo. Primeiro, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 3. Louvar a Deus por esta rica oportunidade. Êxodo, capítulo 3. Vamos ler. Agora ficou mais compacto, Quase que a tribuna é maior do que a Bíblia. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Se os irmãos quiserem ficar em pé para nós lermos a palavra, esse texto sagrado, diz assim: Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midian,
e levou o rebanho atrás no deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá, para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exastores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrar da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseus. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó, eu tire o Egito, e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houver tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Amém. Até o versículo 12. Então, meus amados, podeis tomar assentos, por gentileza. Muito obrigado. Aqui nós vemos uma mensagem muito forte. O chamado de Moisés. Eu quero colocar aqui alguns pontos. Quando Deus escolhe e chama para a sua obra, eu quero colocar um tema. Aqui nós observamos que esse chamado foi um chamado específico de Deus para a sua obra. Deus nunca deixa, até que Amós 3:7 diz que Deus não faz nada sem avisar os seus servos, os seus profetas. Amós 3:7. Então Deus estava dando aqui um sinal para Moisés, ou seja, um símbolo de uma chamada. Observamos que Deus fala da forma que Ele quer falar. Aqui Ele fala para Moisés de uma forma sobrenatural. Moisés está vendo uma sarça verdinha. Já pensou nós depararmos um campo verdinho, estralando o vento, virando as folhas verde, brilhosa, e de repente daquele monte, daquele campo verdinho, ver o fogo estralando, saindo fumaça de dentro daquela lavoura verdinha? Você saía correndo. Se fosse eu, saía correndo. Estava até hoje correndo. Meu Deus, que coisa extraordinária. Como que pode essa sarça, como que pode essa lavoura de soja verdinho, saindo fogo?
Ah não, acho que eu tô com a minha mente meio ultrapassada, eu estou vendo uma visão, eu estou passando mal, talvez eu almocei bastante, me deu uma congestão, eu preciso procurar um médico. Não é assim que nós poderíamos pensar? Imagine só, uma lavoura de soja verdinha, verdinha. De repente você na beira dessa lavoura e vê o fogo, e a fumaça, e o fogo lambendo tudo, e você olhar para trás e ver a lavoura verdinha novamente. Que tal? Às vezes nós não paramos, irmãos, para analisar alguns textos bíblicos na palavra de Deus. Então esta era uma forma que Deus estava fazendo com Moisés, para falar: Moisés, você é um homem escolhido, você é um homem do meu sobrenatural, eu vou colocar algo em você, que você vai ser diferente a partir de agora. E Deus chega para Moisés: Moisés, você viu, já mostrei meu sinal na sarça, eu estou com você, você é o meu escolhido. Nós lemos o texto aqui. Você, Moisés, vai ser um homem que vai chegar a Faraó e vai tirar o meu povo. Primeiro, uma chamada. Segundo, a preocupação de Deus com o povo. Olha só, presta atenção. Então Deus chama Moisés, mostra para ele dois pontos. Eu escolhi você porque eu estou preocupado com o meu povo que estão escravizados no Egito. Então, a primeira coisa, Deus preocupa com o povo. Todo líder, todo pastor tem que saber disso. Se o povo não estiver bem tratado, você pode ser sabendo que Deus está preocupado comigo. Deus está preocupado com o povo, porque Ele ama o povo e coloca uma pessoa, chama para a liderança. Então, a primeira preocupação que um líder precisa de ter, nesse caso, já que ele é chamado, do caso Moisés diz: Senhor, eu não tenho capacidade, não, Moisés, eu vou te capacitar, estou te escolhendo você, estou te elegendo você, porque eu estou vendo a aflição do meu povo. Aí tem líder que pensa que não, Deus está comigo, e aí esse Deus está comigo, ele não está preocupado com o povo, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu tenho um irmão que tinha fazenda. O fazendeiro tem o campeiro. Isso eu acompanhei. E aí, o meu irmão, que era o fazendeiro, ele tinha lá um exemplo: 100 cabeças de gado. Dentro de um ano, quanto será que teria que render mais ou menos 100 cabeças de gado? Eu não sei, você não sabe. Nós sabemos em termos de ovelha de igreja. Mas o meu irmão, que era o fazendeiro, ele sabia mais ou menos quantas vacas estavam de cria e quantos garrotes ele ia ter no final do ano. Aí no próximo ano ele sabia quantos tinha, mais ou menos uma noção. Eu fui lá uma vez e falei: vamos lá no pasto comigo. Aí fomos lá no pasto. Chega lá e falou comigo: esses 17 garrotes aqui, foi tudo de cria nova. Agora estou alisando eles e vou vender eles assim lisinho. Vai dar 10 arroba cada um, um exemplo, 150 quilos cada um. Ele falou: isso aqui é mais ou menos 10, 12 arroba cada um. Aí o camarada ia lá, chegava lá, encostava a boiadeira de ré lá numa rampa, colocava em cima, levava na balança: tantos quilos, seu Torinho? Aí eu mais ou menos balei quantos quilos daria, mais ou menos tantos arroba mesmo. Ele sabia mais ou menos quantos arroba que dava aqueles garrotes lá, e ele errava por quilos, diferença, não dava uma arroba de diferença, nem mais nem menos. Então, o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, eu estou preocupado com o povo que está sofrendo no Egito, e por isso eu estou te chamando você. Esse sinal é de sua chamada diante do povo, para você cuidar do povo. Aí, será que tem alguns que estão dirigindo a igreja que tem dúvida da sua chamada? Se tiver dúvida, você tem que pedir para Deus dar um sinal, né? Igual fez para Moisés aqui, né? Fazer algo sobrenatural para você acreditar na sua chamada. Então, se você tem a chamada, então, primeira coisa, Deus está preocupado com o povo. Você viu como que é? Então, a preocupação de Deus com o povo. Nós vamos na sequência aqui, nós vamos encontrar esse versículo.
Eu vou falar até que hora? Às 11? É às 10h45? Aleluia. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 1. Deus chama. Vamos ler? 1 Coríntios 1 e 1. Quando Paulo escreve o seu primeiro capítulo para os irmãos de Coríntios, ele coloca esse cabeçalho. Vamos ver. Quem encontrou pode ler para nós, por gentileza. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Está vendo? Paulo, chamado apóstolo, pela vontade de Deus, e o seu irmão Sóstenes. Você viu que Deus nunca chama um sozinho? Sozinho é difícil, irmão. Sozinho é difícil. Tem obreiros, né? Não, eu não preciso. Olha para ver que Deus chamou Paulo apóstolo. Ninguém fala de Sóstenes. Só conhece Paulo, mas chamou a Sóstenes junto para fazer companhia de Paulo, para o Paulo não ficar sozinho. Mas não aparece o Sóstenes está no anominato, né? Sóstenes. Então tem muitos crentes que estão no anominato, que você não vê ele fazer nada, parece. E naquele dia ele vai receber uma coroa, um mundo de um galardão. Aí está falando, mas olha, eu não vi esse irmão, eu não vi essa irmã fazer nada. Mas aquele que vai galardoar, aquele que vai distribuir o galardão, está vendo tudo. E até porque a Bíblia diz que existe um livro. Existem os livros. Tem o livro das lágrimas, tem o livro das aflições, tem o livro da vida. Não tem só um livro, tem os livros. Está escrito lá no plural. Então, Paulo tinha então ali chamado junto Sóstenes. Vamos ver Gálatas 1 e 1 também. Gálatas 1 e 1 também. Abrindo o cabeçalho do livro de Gálatas, Paulo deixa outra mensagem. É bom ser da mesa, porque da mesa vem água, tudo para pregador não vem nada, viu? A mesa vem água, vem tudo. Aleluia. Se alguém puder me alcançar um copo de água. Gálatas 1 e 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Está vendo? Paulo novamente abre o cabeçalho para escrever a carta aos irmãos de Gálatas, dizer, Paulo, repete novamente, por favor, meu pai. Olha. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Olha só. E o ressuscitou dos mortos. Viu que chamada? Que confirmação de chamada. Então, ele era chamado. Então, primeira coisa que nós estamos vendo aqui, que o ministro, que o líder, tem obreiros, pastores que não gostam que chama de líder. Até porque quando fala líder, enquadra o pastor da igreja, enquadra dirigente de seguração, a líder de seguração, enquadra o líder da mocidade, o líder das crianças, dos adolescentes, o líder da equipe de oração, enfim, aí enquadra todo, né? Então tem pastor. Uma vez o pastor falou comigo, eu não gosto da palavra líder para pastor, não, eu gosto que você me fala pastor. Não, eu gostaria que a palavra líder fosse trocada por palavra pastor, né? Então, cada um, né? Eu quero ser chamado servo de Deus só. Então, meus amados, aí está o ponto-chave que indica a chamada de um líder, de uma liderança ou de um ministro do Evangelho. Segunda qualidade do líder, ou seja, do apóstolo, do apostolado, ele, além de chamado, ele precisa ser escolhido. Meu Deus, mas chamado e ainda escolhido. Qual a diferença que tem chamado e escolhido? Até porque Jesus diz que muitos são chamados, poucos escolhidos.
Aí dá a impressão que alguns ficou só no chamado, não foi escolhido. Rapaz, não tira a câmera do lugar não, tá vendo que eu vou ficar tremendo, eu vou ficar feio aqui, tá vendo que eu quero ficar bonito? Então muitos são chamados e poucos escolhidos. Vamos ver o texto bíblico? Mateus capítulo 4, versículo 18, por favor. Mateus capítulo 4, versículo 18. Além de chamados, nós somos escolhidos. Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Os homens estavam trabalhando lá. Vagabundo, ocioso, Deus não chama, viu? Ocioso, Deus não chama. Estou tentando achar uma vaguinha aí na igreja, não consegui emprego. Eu não consigo emprego, eu sou muito ruim de trabalho. Não. Jesus encontrou lá Pedro e André dentro do mar, trabalhando. Olha, pescar no mar não é brincadeira, hein? Não é brincadeira para conduzir o barco e pegar os peixes. De repente joga lá a rede, pega um peixe muito grande, o peixe quer levar o barco para dentro do mar, quer virar o barco de cabeça para baixo, e o pescador tem que ter muita sabedoria, e às vezes é assim mesmo, vai pegar um peixe meio grande aí, o peixe dá ferroada, o peixe onde boca arranca o pedaço. O pescador tem que ter uma certa experiência, e quando Deus chama o homem, nós vamos falar daqui a pouco, da sabedoria do homem. Então aqui nós vemos que esses homens estavam trabalhando, e Jesus disse: vocês são pescadores, vocês são bons pescadores, mas eu preciso de vocês. Eu vou colocar você, Pedro, vou colocar você, André, para dirigir a congregação lá da vila lá da ilha de Malta. Você viu como que é? Deus chama e ainda escolhe. Ele chama e ainda escolhe o homem para trabalhar. Deus é tão bom, né, irmãos? Então, terceiro ponto. O primeiro, chamado, escolhido. Terceiro, agora, enviado. Agora tem que ser enviado. Tá. Eu acho que o meu potencial, eu tenho que dirigir no mínimo uma igreja com 100 membros. Um exemplo. Mas Deus tem uma igreja de 20 membros para ele trabalhar. Ele é enviado, ele não vai poder escolher. É claro que isso é gradativo. Eu assumi em 1989 a congregação Teodoro do Sul, no campo de Açaí, com 5 crentes. Um casal de irmãos, uma irmã que o marido não era crente, a filha dela, e uma viúva. Cheguei com 7 filhos, naquela época tinha 5, né? Não tinha o Ângelo nem a Josimar. Tinha 5 filhos, mais 7 que tinha lá, 7 pessoas. Eu e minha esposa eram 7, com 5, 12. Juntava todo mundo para dar 12 crentes. Imagina, né? Isso em 1989. A congregação estava abandonada, o capim estava entrando dentro da igreja, tinha 6 meses que não dirigiam o culto. Casa pastoral estava escorada com umas vigas para não cair a parede de madeira, tudo ocado de baixo. Cada casa é um caso. Agora Deus, naquela época, queria me ensinar ali. Eu tinha que ir ali para me aprender. E dali, em 5 meses, 18 dias, deixamos 18 crentes. Assumimos São Sebastião de Amoreira, com quase 40 crentes na época. E assim Deus foi nos dando vitória. Então vamos ver enviado. Enviado, Mateus 10 e 5. Mateus capítulo 10, versículo 5. Cadê o irmão bom de Bíblia que lê rapidinho? Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Aí viu? Total era 70 chamados. Deus enviou quanto? 12. Quanto sobrou? Já viu? Chamou 70 discípulos, ele enviou só 12.
Ficou quanto? Ficou quase tudo, irmão. Ficou 50 caras lá. Viu que tem muita gente que está tentando fazer um trabalho e ele não foi enviado para fazer? Você viu? De repente ele foi chamado para ser alguém no ministério, dirigir a mocidade, dirigir a equipe de evangelismo, dirigir uma liderança de visita de casa em casa, enfim. Mas ele não, eu quero ser enviado, eu quero ser enviado, eu quero ser enviado. Eu conheço pessoas que venderam mudanças e Deus falou com ele, o profeta adiantou a matéria, não soube explicar direito. Pode arrumar a sua mobília, pode arrumar toda a sua roupa, pode vender a sua geladeira, pode vender tudo, compra um trem e coloca dentro, você vai atravessar a América. E para atravessar a América de carro, tem que ir, voltar para trás, tem que ir para Argentina, Paraguai, Argentina, para esse lado aqui, Uruguai, e aí chegar no México, tem uma divisa por terra, que tem um biquinho de terra lá no mar, que você consegue atravessar para outra América por terra. E se Deus tem pressa de mandar um missionário, não vai mandar por aqui, Bolívia, sair ali, até chegar lá pelo fundo da outra América. Não, você pega um voo em Maringá, desce em São Paulo, pega um voo direto para Nova York, para Paris, Nova York. Pronto, dentro de um dia você está lá. Aí você tem que gastar meses. Então essas pessoas que não são enviadas, elas simplesmente vai ter que entrar por esse caminho ruim, e no meio do caminho ele vai se quebrar, vai arrebentar e não vai chegar aonde ele queria ir. E nós temos que entender a voz de Deus. Então o líder, esse homem chamado, tem que ter a visão e a sabedoria. Nós vamos falar logo na sequência sobre a sabedoria. Vamos ver mais um versículo sobre enviado. Lucas 24 e 47. Nós vemos muitas pessoas querendo posições. Não é nem posição, no plural, posições. Será que sabe desenvolver? Pode ler. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. Esse enviado era para fazer o quê? Resgatar, pregar, preparar. Então, às vezes, irmãos, nós não conhecemos os sinais de Deus, né? Ainda tem mais um versículo ainda, viu? Mas nós vamos para frente, nós vamos ter que um tempo para nós encerrar. Então nós vemos ali chamados, escolhidos, enviados. Agora, guiados. Evangelho de João 16, versículo 13. Guiado. Se a gente não tiver a direção, ser guiado, tem hora que a gente pode, patinar. De verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiveres ouvido, vos anunciará o que há de vir. Um homem guiado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito de Deus, ele vai direcionar ao alvo certinho. Ele vai, porque ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ainda que os homens, que os seus liderados, falem assim: para onde que o pastor está indo? O pastor está fazendo errado, o caminho não é este. Eu na minha visão, eu tenho essa visão, mas o pastor está fora da visão, meu Deus do céu. Aí começam a murmurar. Mas a Bíblia diz aqui que o homem que é chamado, que é escolhido, que é enviado, tem que ser guiado. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu chego lá, eu chego aqui e falo assim: eu não gosto de coisa vermelha. Essa bateria vermelha tem que sair daqui. Você custou um dinheiro. Isso aqui é patrimônio da igreja. Se eu não gosto de vermelho, eu vou ter que adaptar com vermelho, porque a bateria da igreja é vermelho. O outro que comprou gosta do vermelho. E daí? Se eu não sou guiado por Deus, e daí? Fica difícil, né? Fica difícil. Não, eu não gosto de púlpito de vidro, não. O pastor ele comprou, e eu quero voltar um púlpito de madeira aqui. E daí? Lá no campo de Açaí subiu um pastor,
E já tinha feito a Paudalho, Guarucaia, São Sebastião de Amoreira. Voltei à sede, fiquei 10 anos auxiliando na sede. Chegou um pastor, o pastor Isaías Gonçalves, que está jubilado hoje. A igreja tinha uma Brasília 78 branca, bonita Brasília. O pastor Isaías, antes da sua mudança, levou a Brasília na Vox, mandou fazer uma revisão, capa de tudo, tinha um vazamento de óleo, a Brasília estava poçante, não parava de ficar um poço. Mandou trocar essa capa de tudo, regular, motor, mandou tratar todos os ferruginhos que tinha, deu uma polida, a Brasília ficou novinha. Aí chega um pastor e fala assim: não, você é o tesoureiro? Eu sou o tesoureiro. Tem dinheiro no caixa? Não. Uma requinha. Nós temos que trocar esse carro, a igreja não tem carro. Tem, pastor, tem carro sim. Não, Brasília não é carro. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Brasília não é carro, olha, velho. Eu falei: meu Deus, não é, pastor? Essa Brasília, o pastor ficou 4 anos aqui quando comprou ela. Depois, com o tempo, ela tem uns 3 anos e pouco trabalhando com essa Brasília. Levou ela na Volks, fez uma revisão geral nela. Gastou dinheiro da revisão. Ele gastou dinheiro da revisão. Eu não quero trabalhar com essa Brasília, de jeito nenhum. Eu saio a pé, mas não vou com essa Brasília. E agora? Eu falei: meu Deus, nós não temos dinheiro no caixa. Eu era tesoureiro da época, nós não temos dinheiro no caixa. Tá, primeiro dia, segundo dia, uma semana, 15 dias. Ele não visitou ninguém. Falei: não, nós não temos carro para visitar. Nós não temos carro para me andar. Aí sabe o que ele fez? Foi lá na Vox. Vocês que arrumaram essa Brasília aqui, tá boa, essa Brasília está revisada. Acha o carro para trocar dessa Brasília. O vendedor quer vender, não. Tem um Delray 84. Quantos querem tanto? Quanto está na Brasília? Então, pode ficar com a Brasília e me dá um Delray. Foi a gota d'água para ele ir embora do campo, chegar e sair. E aí fez um investimento alto. A igreja não tinha tal entrada, a sede, muito menos o campo. E começou uma questão por causa daquilo lá. Então, se nós somos guiados, nós temos que adaptar. Mas em tal lugar tem um irmão que fala. Lá na igreja de Paranacito, os irmãos não cantam nem o hino que nós cantávamos em São Carlos de Ivaí. Glória a Deus. Eu vou aprender agora os outros com eles, aleluia. Eu sou guiado, eu tenho que me adaptar, eu tenho que moldar a eles. Vou aprender a cantar com eles. Lá quando nós íamos para o campo de açaí, a gente cantava outros hinos. Chegamos em São Carlos de Ivaí, o pessoal canta outros hinos, aprendi um outro eito de hino. Agora chego em Paranacito, vou aprender outro eito e assim vou indo. Eu sou guiado, eu sou dirigido por Deus. Nós temos que adaptar a realidade da igreja. Nós temos que adaptar a realidade da igreja. Tem que adaptar, né? Quando nós ficamos 4 anos em Terra Nova, o pastor Zelito morou 15 anos no município, né, pastor Zelito? Uns 15 anos, né? 14 anos só no município de São Jerônimo. Eu fiquei 4 anos em Terra Nova, que o município tinha 4 igrejas, hoje deve ter mais 6, né? Tinha 3 e uma congregação lá no Caratuba, né? Então, chegamos na Terra Nova. Para começar, São Jerônimo tem 2 aldeias de índio. Uma Varanda Antonina, que a gente conseguiu evangelizar pela misericórdia de Deus, Caigane, e os outros é Guarani, né? De São Jerônimo e Guarani. Chegamos lá, terminava o culto, um grupo de irmãos já vinha para a casa pastoral. E tinha um irmão que falava assim: irmã Maria, a senhora já pôs o alfredão para funcionar? Primeira vez minha esposa olhou para mim, olhou para ele. Eu falei: que alfredão, irmão? É um moinho de moer o café. Só ia embora depois que o alfredão funcionasse. Ele levava o café cru e às vezes perguntava se queria levar torrado. Ele chegava ali, ficava ali na área da igreja, 8, 10, 15. Tinha que fazer o café. Tinha um moinho que chamava alfredão, o outro chamava, o outro não sei se era mimoso, acho que era mimoso. Irmã Maria, a senhora já pôs o mimoso para funcionar? Não, irmão, já vou pôr já. Aí ia lá e buscava o café. Mas você vai moer, irmão? Não, irmão. Já chegavam os 2 ali. Minha esposa falava: enche essa vazia, que ficava moído para amanhã, né? Aí eles moíam o café ali, a água estava fervendo, tomava o café. Aí se eu não sou guiado, eu chegava: não, eu não quero esse cambate de índio.
na minha porta, terminou o culto, eu vou empurrar esse povo embora, porque eu não me adapto com índio, e daí? Aí você vai fazer o trabalho. Que é difícil. Então Jesus chamou 70 e enviou os 12 e guiou eles. E Jesus, quando enviou eles, ele falou: ó, se chegar no lugar, bater palma, não te atender, ó, bate a poeira do pé e vai embora. Eram só 12, ficou 50 e poucos para trás. Então nós temos que entender isso, irmão, essa chamada. Se os sinais não indicam a sua chamada, na verdade alguma coisa está errada, que Deus vai fazer moldar. Que quando Moisés chegou lá para Deus, é você, eu não sei, nem fala, tem problema não, Moisés, eu vou com você. Faraó, perigoso. Esse era o homem. Esse era o homem que Deus chamou. Esse era o homem que Deus chamou. Para tirar, sabe quantas pessoas? Aproximadamente 3 milhões de pessoas do Egito. Esse é o homem que Deus chamou. Tá? E aqui nós vemos só, mais próximo dele, só o Zé. Só o Zé. Depois Josué e Caleb. Então, irmãos, vamos para... Tinha mais versículo aqui, mas vamos ganhar tempo. Aí, irmãos, guiado, então, chamado, escolhido, enviado, guiados. Agora, instruído. Aí que chegou a diferença. Instruído. Não, pastor. Eu sou chamado de Deus. Eu não preciso nem de ler a Bíblia. Não. Eu faço uma oração e abro a Bíblia. Aonde Deus mandar ler, eu leio e prego. Aí um dia você ora a Bíblia. E Judas se enforcou. Aí você vai pregar. Você é instruído? Como se conhece o crente? É pelo glória a Deus que ele dá? Ou pelo joelho dele? Como se conhece um pastor, um líder? É pelo joelho dele calejado da oração? E os livros que ele lê, tem que ter instrução. E os livros que ele lê, não, eu não tenho nenhum livro. Desculpa, se você não tem nenhum livro, você não aprendeu. Porque além da Bíblia nós precisamos de enciclopédias e etc. E hoje ficou muito fácil. Se não tem dinheiro para comprar, baixa no YouTube, entra no YouTube, baixa lá, escreve o nome do livro, da matéria, você só baixar ela. Então, nós conhecemos esse homem, tem que estar instruído. Por quê? Porque uma hora você está mexendo com um camponês, você está mexendo no tipo lá de Terra Nova, estava mexendo com um índio, outra hora chegava um fazendeiro, um empreendedor, com uma fazenda de 5 mil alqueires, e vai na igreja. E daí? Você não tem instrução nenhuma. Aí você fala, nós fumamos, e daí? Professora lá na igreja, o prefeito da cidade, o representante do município, e daí? Você não tem nenhuma instrução? Não, Deus não precisa de nada. Mentira. Moisés ficou 40 anos preparado para assumir o povo. Você tem que ler, nós temos que ler. Nós temos que nos qualificar. Além da qualidade de ser chamados, escolhidos, enviados, guiados. Tem que ter conhecimento. Vamos ler um texto. Vamos ler Mateus 10, 19 e 20. Os irmãos encontram, por gentileza. Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Agora vamos ler Lucas 12, 11 e 12. Lucas 12, 11 e 12. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer,
porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. O Espírito Santo vai ensinar o que convém falar. Você tem que ter conhecido a matéria. Em outro texto diz assim, que o Espírito Santo vos fará lembrar. Vai fazer lembrar aquilo que a gente já viu. Se o Espírito Santo faz lembrar, porque você já conhece, você tem noção. Ah não, mas eu vou ficar só na dependência do Espírito Santo. Glória a Deus, você está dependendo do Espírito Santo. Você não conhece nada, você não se alfabetizou, você não aprendeu a falar. Precisa de aprender a falar. Eu não sei, os irmãos acham que quando o texto que diz que o Espírito Santo vos fará lembrar. Esse é o texto que eu queria encontrar. Então, irmãos, se eu não aprendo nada, eu vou ser um camponês. Eu vou ser como que fala? Um analfabeto espiritual também. Então, nós temos que ser instruídos, nós temos que ser guiados, nós temos que ser credenciados também. Os irmãos se encontraram, depois me mostra o texto que eu devo ter colocado a referência. Instruídos, agora dedicado. Até porque Paulo, voltando ao texto, Paulo, quando manda chamar, ele fala: olha, traz a minha capa e os livros. Para quê? Traz a minha capa, que ficou em Troade, e os meus livros. Então significa que Paulo lia a Bíblia e lia também os livros, e Paulo tinha um conhecimento bem aprofundado, vocês sabem, foi formado numa faculdade aos pés de Gamaliel. Então, aí sim, se você conhece a matéria, o Espírito Santo faz lembrar. Vamos para o dedicado. Dedicado, Atos 6 e 4. Vamos ler esse texto. Se alguém encontrar o texto que o Espírito Santo vai me lembrar, me dá uma nota, por gentileza. O homem, o apóstolo, líder e qualificado, ele tem que ser dedicado. Atos 6 e 4. Depois 20 e 27. Achou? João 14, 26. Antes de ler esse texto, obrigado, Deus abençoe. João 14, 26. Leia primeiro para depois ler o próximo texto, que fala sobre instruído. João 14, 26. Cadê os irmãos? Rápido. Volte Bíblia. 14, 26. Está vendo? E o Espírito Santo faz lembrar. Nós vemos aqui em Lucas 14, que o Espírito Santo faz lembrar, ele guia, aquilo que nós já temos noção. Agora, se eu nunca li nada, eu não é assim, Raia, para você gravar, você teve que se preparar. Aí deixa eu perguntar para os irmãos, para nós aqui, quem que é mais necessário na igreja? O que é mais prioridade na igreja mesmo? É o louvor ou é a palavra? É os dois, mas a palavra em primeiro lugar. Tá? Então, se um cantor para gravar um hino, ele tem que pedir a permissão, a autorização, registrar no cartório e tal, para você cantar o hino, para você gravar. Agora imagina o líder, o pregador, como se tem que preparar para pregar. Ele não pode pregar um negócio que ele não conhece, Só para nós dar sequência. Agora vamos no dedicado. Atos 6 e 4. Nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Como que você vai ministrar um estudo na terça-feira e você não preparou o texto, você não viu o texto, você não conhece o texto que você vai pregar, você não conhece pelo menos em duas versões, pelo menos em duas.
Tem uma versão viva que é muito boa, e João Ferreira de Almeida, né? Então tem a atualizada e corrigida. Então tem várias versões hoje, N versões. Então a gente tem que conhecer. Vamos ler mais um versículo ainda sobre dedicado. Atos 20 e 27. Nós lemos Atos 6 e 4, 20 e 27. Porque nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Obrigado, meu Deus do que eu não deixei, nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Tá, você não tem conselho? Não tem? Não precisa aconselhar com Deus. E tem hora que a gente tem que, Deus, me dá uma saída, Deus. Me dá uma saída, Deus. Me dá uma saída. Atos 20 e 27. Então, a gente tem que usar ali a dedicação e o conselho de Deus. A hora em que nós ficamos sem palavra, irmãos. Ficamos na frente do rebanho sem nenhuma palavra. Aí você tem que dedicar a esse conselho de Deus, né? E pedir ajuda. Sábado passado foi o culto dos jovens. Sábado passado foi ontem, o outro. E o dirigente jovem pediu para ministrar naquele culto. E eu preparei uma mensagem. Até minha esposa falou assim: não sei para que você tem todos aqueles esboços, tem mais de 500 esboços guardados. E você tem tanto papel aí, você está aí até essa hora trabalhando para uma mensagem, para uma cidade, Aí preparei toda a mensagem, coloquei todos os pontos. A mocidade, tem uns 2, 3 fazendo faculdade e tal. Me preparei, cheguei, dobrei o jeito, você não vai ver a mensagem não, Zé. Meu Deus, não vou não. Irmãos, aconteceu algo. E então eu não vou pregar, deixei os bolsos lá, coloquei ali na pasta, me dá uma palavra, e a Bíblia. Gênesis, Apocalipse, vira e fecha. E o dirigente da moça estava do meu lado. Escrevi o pastor, acho que não tem palavra nenhuma. Esse homem eu chamei para pregar, mas esse homem eu nunca vi ele pregar no culto de Jorge. Acho que ele sempre tem colocação minha. O pastor está mirando a Bíblia de todo lado, não está achando nada. Será que o pastor se perdeu hoje? Será que eu convidei a pessoa errada para ministrar o nosso pastor? E aí Deus colocou uma palavra no meio do culto, colocou no meu coração. Eu ministrei aquela palavra. E terminou o irmão chorando. Olha, pastor, foi para mim a mensagem. Tem que pedir conselho de Deus. Tem que pedir o conselho de Deus nessa hora. Então, você é dedicado, você se preparou. Deus viu que você se preparou. Deus viu que na terça-feira, culto de ensino, você não visitou ninguém, você não saiu de casa, levantou até um pouquinho mais tarde, fez um momento de consagração, de oração, leu a Bíblia, preparou um sermão, 1, 2 ou 3. Se Deus der a oportunidade de um, mas fica tocando mais 1 ou 2 e tal. Então, isso faz parte da dedicação. Agora você levantou, foi carpir a horta, o dia inteiro carpindo, Chegou 7 horas, você toma um banho lá, veste a roupa, levanta a perna para vestir a calça, cai do outro lado. Vai ser difícil ser ministro. Vai ser difícil. Vai ser difícil você ficar uma hora, mandar louvar a Deus com 2 hinos da harpa, no máximo eu no culto de ensino, um hino, muito 2. E eu já tenho oportunidade para ministrar. Aí eu vou ficar de pé lá 1 hora e 15 minutos, 1 hora ministrando, suando frio. Não. Homem guiado, homem dedicado, não faz isso. Tem que estar dedicado, tem que estar dedicando a palavra do Senhor. Não é, vou chutar. Se eu acertar o alvo, acertei. Não. Deus não quer ministro assim não. Deus quer ministro que se preocupa. Deus quer homem chamado com qualidade para fazer a diferença. Pastor, eu não tenho livro. Se vira, você tem que comprar literatura, você tem que pregar, você tem que se virar, porque o povo está esperando a ração, as ovelhas esperam a ração do apacentador. Tá? Se você nós chegar em um lugar, a gente pegou muita experiência disso. Chegar com o dono da boiada, o gado sente o cheiro do dono de longe, já começa a vir em direção e encontrar. Não precisa nem falar nada. Ele chama. Meu irmão tinha uma vaca, chama
Maiada. Estava no meio de 100 cabeças de gado. Maiada abaixava a cabeça e vinha. Ele colocava a mão, ela lambia a mão dele pensando que tinha sal. Esse é o apacentador. Esse é o homem que as ovelhas têm que conhecer. Tem que ser dedicado a ponto que as ovelhas conheçam o seu líder, a igreja conheça o seu pastor. Mudando para o lado humano, né? Então, imagine se um ser humano consegue cativar um animal assim. E agora imagine a igreja, a noiva de Cristo, que está na nossa frente para nós ministrarmos. Então, irmãos, o obreiro chamado, ele tem que provar a chamada. E último ponto eu quero colocar, que é a última coisa, vem a credencial. Mas hoje o pessoal quer a credencial primeiro. Eu quero a credencial, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu quero a credencial. Mas antes de ser credenciado, ele tem que ser chamado, escolhido, enviado, guiado, instruído, dedicado, para depois pegar a credencial. Será que não tem coisa errada? Será que não tem coisa feita errada? Ah não, mas aquele irmão é muito bonzinho, ele me chama para almoçar na casa dele, ele prepara um churrasco lá, enfim, aquele irmão é bonzinho, aquele irmão é o melhor dizimista, é o mais rico da igreja, consagrado a presbítero. Aí dá a credencial de presbítero para ele. Aí ele não é chamado, não é escolhido, não é enviado, não é guiado, não é instruído, dedicado, então pior. Ele passa com uma ovelha no carro, nem olha. Cadê o homem dedicado? Tem uma credencial no bolso. Credencial não faz trabalho. Credencial não realiza trabalho nenhum. Tem um endemoniado, arranca do bolso a sua credencial, já demônio. Aqui é a credencial, eu sou pastor, sai. Será que não tem alguma coisa errada? Será que não tem? Então, meus amados, vamos para a credencial. Mateus 16 e 19. Depois Mateus 18 e 18. Mateus 16 e 19. Mais alto, irmão. Coloca de pé para ler, foi tão lindo. Está lá atrás. Olha a diferença. Olha a responsabilidade de um homem da linha de frente. Eis que te darei a chave do céu. Irmãos, Mateus 16, 18. É isso, né? Mateus 16, 19. Agora Mateus 18 e 18. Quando vai fechar esse ponto? Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O último ponto, o credenciamento, pensando bem, eu preferia não ter a credencial. Primeiro, Deus fala aqui para Pedro que ele tem a chave do céu. Quem tem a chave é que vai orientar quem vai entrar, né? Chave do reino do céu, né? A chave do reino do céu está na mão da igreja. Aí depois, no 18, ele diz, ó, e tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar aqui na terra, desligado no céu. Traga isso no sentido original, no sentido natural para você ver. Então, para desligar uma pessoa, tem que pensar 1000 vezes, tem que provar o pecado dele por A mais B. Ah, o irmão fulano de tal falou isso. Você tem prova? Não. Quantas pessoas estavam? Só eu, a sua palavra contra dele, já perante a lei não serve. Tem que ser pelo menos 2 testemunhas. E aí agora? Não, eu vou te... Ó, esse irmão aí, ó, me olha com um olhar meio ruim. Você vai ver, rapaz. Próxima reunião eu vou desligar você. Não é assim. Não é assim. Nós vamos prestar conta depois. Nós temos a expressão-chave, a liderança máxima, de ligar e de desligar. Mas tome cuidado, porque se nós somos credenciados,
Se nós fizermos alguma coisa errada, nós vamos pagar. Nós vamos pagar. Ah, mas a filha da irmã é tão boazinha, a irmã tem pedido tanto. Eu vou ligar a filha da irmã aqui. Muito cuidado. Você vai ter que prestar conta. E se ligar de qualquer jeito, vai pagar. E se desligar de qualquer jeito, vai pagar. Até porque os homens não são oniscientes, nem onipresentes, e muito menos potentes. Então precisamos, dependendo do caso, tem que ouvir 2 ou 3 pessoas e ter a certeza, porque esse credenciamento, por exemplo, para pegar uma credencial da polícia militar, a maioria dos irmãos que estão aqui não tem noção como que é. A maioria deles não tem. Para ser um policial, para pegar uma farda e uma credencial com o brasão da polícia militar. Imagina o treinamento que é feito. Imagina o treinamento que é feito. Psicológico, de esforço e etc. Para chegar lá à prova. Você ia falar? 2 anos se preparando. A minha filha fez o provão de janeiro do ano passado, fez 1 ano agora em janeiro. 105 mil inscritos no Paraná. 105 mil. 4.200 vagas. Olha a seleção para passar. Sobrou 100 e tantos mil para trás. Ficou de fora. Ficaram de fora. Olha, imagina a seleção aí. Para ser um policial. Aí depois da seleção começam as provas. Uma maior parte desses foram chamados depois, porque alguns não passaram na prova. Para depois pegar a credencial e poder portar a arma. Eu fico pensando, perguntando, será que a igreja, em pleno século XXI, está preparada para conduzir um povo dentro da palavra de Deus, de acordo com a Bíblia pregando o texto do original, trazendo a memória do original, ou nós estamos baseando em 20, 30 anos atrás, e foi eu que tenho 30 anos de crente, sentamos para excluir ou tirar um evangelista de cima do púlpito e excluir ele, porque a esposa dele desviou e queria comprar uma televisão. Ele arruma aquela lenha no altar ali no holocausto, começa a soprar, e quando aquela lenha começa a incendiar, ele começa sozinho a rodear aquele altar. E as campanas, as romãs começam a fazer barulho, e ele vai rodeando, e Deus vai levantando do seu trono. A Bíblia nos diz que Deus foi se levantando, e de repente, quando Deus olhou para a terra e viu ali aquele altar queimando, a fogueira acesa, a Bíblia nos diz que a presença de Deus, irmão, desceu novamente ali. E a Bíblia nos diz que quando Saul achou que estava vitorioso, ele disse: mas que barulho é esse? Parece o barulho da presença de Deus. Quando alguém passa na frente desta igreja, irmão, ele diz: mas que barulho é esse dentro deste templo? É a presença de Deus na minha vida, na sua vida, no meu coração, no seu coração. É a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Como diz o Chacó, esta casa não é, este lugar não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Que Deus abençoe. Que o nome do Senhor seja glorificado. Nós olhamos, irmão, a linhagem de sacerdote nunca acaba. Saul achou, depois mataram-se todos. Mas eu olho para a Bíblia Sagrada quando Jesus veio e aconteceu toda aquela trajetória. Um jogava para o outro, Caifás, e vai, leva Jesus para lá, leva Jesus para cá. E ele, a Bíblia diz que ele possuía na mão um cajado, e naquela curva do cajado ali, já onde faz a curva ali,
a Bíblia nos diz que ainda, quando ele perguntou: tu és o Cristo? Tu és o Rei? E houve um silêncio. Jesus estava de cabeça baixa ele ficou. E a palavra do Senhor nos diz que rasgaram as vestes de Jesus, porque ninguém passa o cajado para o outro sem antes ver o costume, a tradução deles. E o que ele estava dizendo? Você é o sacerdote. Você é. E nós temos confirmação disso, irmão. Eu estava dizendo para os irmãos terça-feira passada, lá em Paraná, lá em Uniflor, né? Já ia mudando, né, irmão Maria? Lá em Uniflor, que quando a primeira que riu foi a irmã Maria, né? Ela olhou por baixo do óculos assim e já disse: espera lá. E quando nós olhamos, irmão, para esse texto, quando João Batista estava realizando o batismo, muitas pessoas, muitos anticristos apareceram ali dizendo: eu sou Cristo. Havia vários ali, eu aprendi isso esses dias atrás. Mas João Batista conhecia o verdadeiro Cristo, como os irmãos pregaram ali em Colorado esses tempos atrás do estudo. E de repente João Batista olhou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus foi batizado, irmão, colocado na água e levantado, houve uma manifestação nas nuvens, Deus testificando, dizendo: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. E quando, irmão, ocorreu tudo aquilo, a Caifás ergue uma das suas pernas, pega aquele cajado e quebra no joelho, quebra em pedaço, rasga o manto à frente da roupa de Jesus, transferindo para ele, irmão, toda a responsabilidade. E Jesus abraça com aquele compromisso, como ele prometeu ao Pai. Mas quando Jesus morre, vai ser sepultado, no terceiro dia ressuscita, como está escrito. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias ainda aqui na terra, fazendo obra, realizando milagre. Ele sobe para o céu, e quando ele sobe para o céu, ele diz: até aqui eu estive, mas agora eu passo esta responsabilidade para a minha igreja, para que a presença de Deus permaneça na terra. Enquanto a igreja do Senhor estiver aqui na terra, a presença de Deus vai estar, irmão. O dia que a igreja subir, a presença de Deus subirá junto com a igreja, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e das irmãs. Eu agradeço ao Senhor, agradeço ao pastor pela confiança, né? Como o pastor disse, não estava nossos planos, nosso preparo, mas é o que Deus me deu nesta manhã, irmão. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Neste momento, quero agradecer essa... Colocou uma televisão lá em um quarto separado, a igreja reuniu, o ministério reuniu e tirou o evangelista de cima do púlpito e excluiu ele, ficou no último banco sentado. Porque a esposa dele disse que queria comprar televisão e comprou televisão. E hoje? E hoje? E hoje, o que faremos? Se todo esse povo que tem televisão não vai para o céu, Jesus não tem ninguém para buscar na terra. De 1000 vai ter 1, 2. Eu quase erro dizer que não tem ninguém. Que se você não tem televisão, tem televizinho. E daí? Somos credenciados. Somos credenciados. Conhecemos a palavra? Para que é o púlpito da igreja? Para que é o púlpito? Vamos fechar Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, a partir do versículo 4. Vamos ler para que eles usavam o púlpito
nesse Antigo Testamento. Então, irmãos, é momento de nós pararmos e refletirmos a nossa chamada, a igreja do século 21, e daí? E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, e Semar, e Anaias, e Urias, e Euquias, Maceias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Yasbadana, e Zacarias, e Mesulam. Tá vendo aí que e Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, minha versão, que fizeram para aquele fim, e estava junto, de pé, os obreiros, Anaias, Urias, Ilquias, Mazé, vice-presbítero no nosso caso, e a sua mão esquerda estava Pedaías, Misael, Melquias, Rassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Agora vamos no versículo 8. Eu vou ler. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando, e explicando o sentido, fazia que, lendo, se entendesse. Ele lia o livro de uma forma, a Bíblia de uma forma que o povo entendesse. Aí, versículo 9. E Neemias, que era o Tirzata, o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Eu vejo aqui uma igreja chorando, Neemias pregando a palavra da lei, e o povo chorando de alegria, o povo chorando de contentamento, entendendo a palavra, entendendo a mensagem. O povo chorava. Mas hoje tem muitas das vezes que os crentes vão à igreja e voltam mais tristes do que foram. Cadê os homens chamados, escolhidos e instruídos para ministrar a palavra da lei do povo chorar? São os homens credenciados, que lideram, que estão na linha de frente, e não sozinhos. Nós vemos aqui a liderança que estava com Neemias. Vamos ver o versículo sequente para vocês verem. Versículo 10. E disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, olha só, e bebei das doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Então o povo contribuía, doçura, gordura, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aqui, irmão, nós vemos o povo contente, o povo participando com alegria. Se terminou o culto, nós não vimos o povo com alegria, nós não vimos os irmãos cumprimentar, abraçar uns aos outros com alegria, está faltando alguma coisa no culto, está faltando a palavra, está faltando algo para a igreja se alegrar. E isso está na nossa responsabilidade. Isso é a responsabilidade do líder, do homem chamado, do homem eleito, capacitado, credenciado, instruído para detectar aonde está vazando, aonde não está certo, aonde precisa consertar, aonde precisa arrumar. Mas nós vemos que tem muitos líderes, aqui acho que não tem ninguém, que chega em cima do púlpito e diz: aqui tem que fazer assim, porque eu sou assim. E eu não quero saber que se eu sou assim, eu quero saber se a palavra é assim. Se a palavra é assim. Então, e o povo não sai alegre da igreja. O povo vai embora triste porque ouviu o homem dizer: eu sou assim. Eu quero, irmão, chegar na igreja e ouvir Deus falar. Quando Deus fala, o povo se alegra. Quando Deus fala, a glória de Deus manifesta. O povo não quer ir embora. Então, o porteiro quer fechar a igreja, o povo está ali, tem que empurrar, pedir licença para o povo. Irmão, tem que fechar a igreja. Mas quando a igreja não está alegre, se fala amém, já tem, nem espera a bênção apostólica, já vai embora da igreja.
E daí? Está faltando alguma coisa. Quando se isso estiver acontecendo, vamos fazer uma análise na nossa chamada. Vamos revisar, porque Deus precisa de uma igreja feliz, de uma igreja alegre, de uma igreja que glorifica, que exalta o nome dEle. E isso começa no altar. Tem que começar no altar. Louvado o nome do Senhor. Com permissão da direção, a mesa, eu quero pedir que a igreja coloque em pé para nós orarmos. Faltam 5 minutos para as 11. Eu não fui convidado para ministrar, não sabia que eu era convidado eu iria falar. Eu cheguei ali, dobrei o joelho, orei e sentei, abri a minha Bíblia. O pastor Edmundo perguntou: o senhor é o pregador da manhã? Eu falei: não sei, Deus sabe. Aí deu uma cutucadinha: você está se preparando? Eu falei: não, estou lendo um versículo aqui só. Então, irmãos, Deus tem os seus caminhos. Vamos estar na presença de Deus. Se você tem na sua frente, na liderança, um rebanho de 100, dê glória a Deus. Você tem um de 50, dê glória a Deus. Se você tiver um de 10, ou de 15, ou de 20, é a mesma dificuldade. Dê glória a Deus e faça prosperar, porque você foi chamado, escolhido, guiado, instruído e credenciado para fazer toda esta obra que o Senhor colocou para você fazer. Meus irmãos que estão felizes, levante a mão. Querido Deus, Papai do céu, no nome de Jesus, teu Filho, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Me guia, me dirige. Eu sei que o Senhor me chamou, o Senhor me capacita, me dê a vitória, Pai. A tua igreja no século 21, Senhor. Deus de bondade, Deus de misericórdia, em nome de Jesus, Papai do céu, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, primeira reunião deste ano. Abençoa a tua igreja, Pai, que está na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Para nós é uma alegria, né, irmão, poder estar aqui nesta manhã, onde Deus tem algo para nossas vidas, para o nosso coração, né? E nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está a fazer nas nossas vidas, né? Às vezes, como diz o pastor José Alvésio, né? O pastor ele citou o nome do pastor Eronil, o Fiorentino. Então a gente às vezes lemos bastante, estudamos, nos preparamos, né? E Deus sempre está algo a nos abençoar, como Ele já tem abençoado através dos louvores, através daquilo que nós já temos ouvido, né, da palavra, da parte de Deus, para os nossos corações, né? E nós sentimos alegre, feliz, porque Deus é um Deus que tem algo glorioso para a nossa vida. Obrigado. E nesta manhã, nesta oportunidade, né, me sinto alegre, feliz pela presença do Senhor nosso Deus em nossas vidas. E agradecer a Deus, irmão. Agradecer a Deus por tudo, né? Às vezes nós estamos no trabalho e ouvimos os irmãos falar assim que Deus, o homem de Deus, ele tem que fazer muitas das vezes chover no deserto, né? E nessas posses que nós tivemos, eu ouvi uma mensagem lá em Floraí, o pastor José Alvésio falando. E às vezes nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, fazendo na nossa alma, no nosso coração, e nós louvamos a Deus por tudo, né? O pastor Osiel, esses dias atrás, ele esteve ministrando a palavra de Deus ali em Uniflor, e ele diz assim: pastor, uma cidade pequena, né? 2.400 habitantes, congregação pequena, e às vezes nós empunhamos o nosso coração de fazer algo para Deus naquela localidade, e Deus, irmão, tem nos surpreendido com aquilo que Ele está fazendo a cada dia ali naquela cidade. E eu vejo as mãos do Senhor abençoando aquele lugar. E para nós é algo glorioso, é algo
que nós sentimos felizes por poder estar ali na presença do Senhor, né? Mas antes de eu ler a palavra de Deus, irmão, e falar alguma coisa da parte do Senhor nosso Deus, eu tenho os meus filhos que são casados, tenho o André, que mora ali em Paranacite, né? Que congrega com o pastor José Alves, e tem a minha nora que está ali, quarta-feira de manhã, obrigado, quarta-feira de manhã, ela vai estar ali em Maringá, acho que por volta das 9 horas, né, da manhã, vai estar fazendo uma cesárea. Ela tem um pouquinho a pressão alta, né? Esses dias teve internado por motivo da pressão e aquela agitação deles ali, a preocupação. É o meu terceiro neto, né, que vem vindo aí. E para mim é um privilégio. Quarta-feira eu faço 47 anos, quinta-feira e quarta-feira, né, então já é um presente que Deus está nos abençoando. Eu louvo a Deus por isso, né? Isso com a permissão do pastor. Antes de eu falar algo, gostaria de pedir para os irmãos e irmãs, vamos colocar de pé, irmãos, essas orações em favor da Luizane, que é a nora que vai passar por essa operação cesárea, para que Deus coloque as mãos, né, sobre a vida dela, e que essa junta de médicos, como ela tem a pressão alta e está preocupada com isso, que Deus possa abençoar. Vou pedir ao pastor presidente, pastor José Bernardo Naroca, fazer esta oração junto com a igreja para nós, nesta manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estar dentro da tua presença neste momento. Pastor Gilberto Pereira, Senhor, agora Deus vai passar por esse vigia, guarda debaixo do teu precioso sangue, derrama, Senhor, a tua graça e o teu poder maravilhoso e poderoso na vida dessa irmã, Senhor. Guarda debaixo do teu precioso sangue. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu és o Deus que opera, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que dá vitória. Ó Senhor, opera de maneira maravilhosa. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Que a graça de Deus seja derramada sobre a vida desta irmã, Senhor. Guarda debaixo do teu precioso sangue. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Pedi para os irmãos abrirem a vossa Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 22, irmãos. Uma leitura bem conhecida e extensa também, né? 1 Samuel, capítulo número 22, e o versículo de número 20. Samuel, capítulo número 22, o versículo número 20. Amém. Porém, dos filhos de Abeleque, filho de Aitube, um só cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Ele anunciou que Saul tinha matado o sacerdote do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu que naquele dia que estando ali em Dalgom, os edomitas, não deixaria de o dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo e não demais, porque quem procura a minha morte, procura também a tua, e estará salvo. Amém. Graças a Deus, irmãos, podeis assentar. A nós, irmãos, nesta palavra gloriosa, nós encontramos na Bíblia Sagrada um texto bastante glorioso, né? Todo mundo já ouviu falar a respeito de Saul, a respeito de Davi, né? E também a respeito de Samuel.
o homem que Deus preparou assim que a sua mãe Ana deu a luz a ele. A Bíblia diz que ela fez um voto a Deus de levar aquele menino, ainda criança, e deixar a casa do sacerdote, a casa ali do Senhor, aonde estava Eli. E a palavra de Deus nos diz que Eli, ele cuidava do crescimento de Samuel, e aquele menino foi se desenvolvendo, aprendendo na casa do Senhor, na presença do Senhor. A Bíblia diz, como todo mundo conhece, que Samuel, ainda criança, ele não ainda entendia, não conhecia ainda a voz do Senhor. Por o Senhor Deus ter falado com ele por algumas vezes ali à noite. Na terceira vez que o Senhor falou com ele, que ele vai até a Eli, e ele chega para Eli e diz: Senhor tem me chamado? E Eli disse: não, eu não te chamei, volta a deitar-te, e quando você ouvir esta voz novamente, você se levanta, se coloca de pé e diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a palavra do Senhor nos diz que assim aconteceu, irmão. Deus veio falar com Samuel, e quando Samuel ouve a voz de Deus falando com ele, era o costume, daquela época, e ele se coloca de pé e se prontifica a ouvir a tudo aquilo que Deus tem a falar com ele. E a Bíblia diz que Deus falou com Samuel ainda criança, para que Samuel orientasse a Eli acerca daquilo que estava ocorrendo, que estava acontecendo. Muitas das vezes nós vemos, irmãos, Deus usando, e a palavra do Senhor diz que o menino foi, se formou, cresceu. A palavra do Senhor diz que exerceu o cargo como sacerdote, exerceu o cargo como profeta, foi juiz naquela época, segundo a palavra de Deus nos diz, a sua função, dentro da palavra do Senhor nos diz. E aí Deus, mais na frente, nós encontramos Deus. Um dia o povo pede para Deus que eles queriam ter alguém, um governante para eles conversar, o povo de Israel, e Deus prepara ali Saul para ser o rei deles, segundo o que a palavra do Senhor nos diz. E Saul sai por uma causa, lógico, pela direção de Deus, procurando algumas criações de seu pai, e se encontra com Samuel, e ali Samuel unge a Saul. E a palavra do Senhor nos diz que ele passou, irmão, a receber naquele momento algo glorioso, da parte do Senhor nosso Deus. Foi escolhido ali, foi ungido ali, e a palavra de Deus nos diz desta forma, que Samuel lá de vez em quando estava tendo contato com Saul, conversando com Saul. A palavra do Senhor nos diz que Deus começou a rejeitar Saul, e a palavra de Deus nos diz que quando Samuel chegou, Saul diz: o povo me cobrou e eu fiz, e nós observamos aqui nesta manhã, que de repente Saul começa a tomar raiva do sacerdote. Ele começa a ter raiva do sacerdote. E a Bíblia diz que naquela época, segundo que eu li essa história, esse texto bíblico, existia 86 sacerdotes. Um pouquinho atrás a lição nos diz que existia 86 sacerdotes. E Saul disse: eu vou matar e vou eliminar todos esses sacerdotes. Eu vou matar todos eles, um por um. E começou a se acoliar com os reis e convidar rei para fazer isso. E a palavra do Senhor nos diz que eles não aceitaram. E Saul começou a se irar cada vez mais. E quem era o sacerdote? O sacerdote era a pessoa importante naquela época aqui na terra, porque eles eram responsáveis, irmão, pela presença de Deus aqui na terra. Assim como a igreja do Senhor aqui na terra, ela é responsável pela presença do Espírito Santo no nosso meio.
E quantas das vezes o diabo ele se levanta, como diz a palavra do Senhor, para poder impedir para que a presença de Deus não esteja no nosso meio. Mas nós temos aqui nesta noite, irmão, nesta manhã, na autoridade do Espírito Santo de Deus, dizer para você, queira ele ou não, a igreja está clamando, pedindo, fica conosco, Senhor, fica conosco. A presença dele, irmão, é importante na nossa vida. A presença dele é algo glorioso. O salmista Davi escreveu dizendo: não retire de mim o teu Espírito Santo, não me lance fora da tua presença, e cria em mim, ó Deus, um coração puro e um coração de carne. Porque nós sabemos, irmão, que a presença de Deus na nossa vida é algo tão glorioso. Nós acabamos de ouvir uma palavra nesta manhã, quando Deus preparou aquele homem para tirar o povo da terra do Egito. É um tempo longo. Se você for olhar para todos os acontecimentos da Bíblia, Noé foi 120 anos, irmão, pregando para acontecer aquele dilúvio ali, anunciando. Não é a coisa que nós pregamos hoje e amanhã já acontece, tem coisas que levam tempo. Jó, irmão, a Bíblia nos diz que levou aproximadamente, já estava quase 70 anos de idade para se cumprir aquela promessa de Deus na vida dele. Os sacerdotes, irmão, eles tinham o seu trabalho, eles tinham a sua função aqui na terra, para a presença de Deus permanecer na terra. Há um versículo na Bíblia que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não se apagará. Aquele fogo, irmão, ele tinha que estar contínuo ali no altar, ele não podia se apagar. E o sacerdote tinha que permanecer com aquilo aceso, aquele fogo aceso, que era uma forma da presença de Deus estar ali. E Saul diz: nós vamos matar o sacerdote. Nós matamos o sacerdote, não terá mais a presença de Deus aqui. Não terá. E eles tinham a roupa especial. Eles vestiam a roupa especial, com as romãs, com as cunhas de ouro, conforme eles caminhavam, estava na orla dos mantos dele ali. Conforme eles caminhavam, aquilo batia uma na outra, fazia um barulho. A campainha, né? O pastor está aqui falando aqui, o pastor Eronildo, a campainha, e aquilo batia, irmão. Era conforme a igreja do Senhor, quando está reunida na presença do Senhor, irmão. Não tem uma campainha, mas tem o glória a Deus, tem o aleluia, tem línguas estranhas, e muitas das vezes nós louvamos a Deus por isso. Eu me lembro, irmão, que uma vez eu fui na escola bíblica com o pastor Eronildo, e o pastor era aquele curso da idade, né? Eu chamava ele, o pastor que ia dar aula. Naquele dia ele deu entrada no hospital e veio a falecer, Renato Josso, né? Eu disse: eu vou conhecer ele. E foi, infelizmente, naquela escola bíblica ele seria um dos professores. Ele não apareceu porque foi internado no início da escola. Mas eu me lembro que alguém que substituiu ele estava contando que ele estava um dia fazendo uma cruzada no ginásio de esporte, e ele disse que via a igreja se movimentando de um lado para o outro, e ele ficou preocupado com aquilo. Ele pediu os diáconos para que fosse lá e mandasse aquele povo se sentar, mandasse aquele povo calar, porque estava atrapalhando ele pregar ali. E quando aquela pessoa foi lá consultar o povo que estava ali, mandando se calar, aquele povo disse: não, essa senhora, ela é surda, ela nasceu assim, e Deus destampou o ouvido dela, e agora ela está ouvindo, e a família, nós não vamos conseguir conter a alegria e a presença de Deus aqui. E ele disse que a presença de Deus invadiu aquele ginásio de esporte. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui nesta manhã?
Ele está presente. Você é responsável pela presença de Deus aqui, irmão. Se você não clamar, se você não pedir, se você não orar, nós vamos deixar o inimigo retirar a presença de Deus da minha vida e da sua vida, mas você possa louvar, possa exaltar o nome do Senhor. Saul pensou: se não tiver ninguém para acender o fogo no altar, não terá a presença de Deus. E para nós apagar o fogo no altar, nós temos que matar o sacerdote. E ele se acolheu com um e com o outro, e ninguém quis mexer. Ele disse: vai eu mesmo. E ele armou a cilada. E o sacerdote, irmão, tinha uns que era responsável para entrar no templo com o saco de linho que ninguém nunca tinha usado, com a pá, e remover aquela cinza para que o fogo permanecesse aceso. Tinha outros, irmãos, que pegavam aquele saco com cinza e tiravam para fora do templo, para fora do arraial. Mas tinha outros lá fora já cavucando buraco para aquela cinza ser enterrada. Cada um tem o seu trabalho na presença do Senhor, como o pastor falou nesta manhã. Mas tinha outros, irmãos, que era responsável para soprar aquela lenha, aquele mateiro, para que o fogo permanecesse aceso. E quando tinha já outros que, quando o fogo estava aceso, eles davam a mão um com o outro e começavam a rodear aquela fogueira e louvando ao Senhor, dizendo: fica conosco, Senhor, fica conosco. É algo glorioso, irmão. É algo glorioso. O irmão falou aqui nesta manhã sobre Moisés. Quando Deus disse para Moisés sair para algum lugar, algo assim, Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou sair deste lugar. Deus disse: olha, Moisés, o meu anjo vai com você. Ele disse: não quero. Ou o Senhor vai comigo, ou eu não saio daqui. Muitas das vezes, irmão, muitas das vezes nós temos que exigir a presença de Deus para fazer algo. Dizer: ó Deus, eu vou, mas tu tem que ir comigo. Eu vou fazer, Senhor, mas a tua presença tem que estar comigo. E a palavra do Senhor nos diz, irmão, que o adversário começou a matar o sacerdote, começou a eliminar o sacerdote. E um deles, irmão, ele achou que tinha matado todos, e ele matou 85 sacerdotes, e fugiu um deles. E esse um que fugiu foi ter com os Davi. E a palavra do Senhor nos diz que ele chegou a Davi, contou a história para Davi, diz: olha, Saul matou todos os sacerdotes, e eu estou aqui. E Davi disse assim: olha, fica comigo, porque o mesmo que está procurando matar a ti, procura matar a mim também. E você estando comigo, estará seguro. Irmãos, no outro dia, o fogo ainda estava fumaceando. Deus, que sempre se colocava de pé e descia na presença do sacerdote. A Bíblia diz que o fogo foi se apagando. Passou um dia, nada do barulho das campainhas do sacerdote. Passou o segundo dia, passou o terceiro dia, e o fogo apagou, irmão. Deus não se manifestava mais no meio do seu povo. Segundo o que a Bíblia nos relata nesta manhã, passaram-se 3 anos sem a presença de Deus. Aí Davi olhou para o moço e disse assim: você ainda tem a tua veste de sacerdote? Você guardou a tua roupa de sacerdote? Saul já estava cantando a vitória, irmão. E Davi disse: agora é a hora. É a hora de nós buscarmos a presença de Deus na terra. Depois de 3 anos de silêncio, Deus está lá. E a Bíblia diz que esse moço veste a sua roupa de sacerdote.